E aí, meu querido, chegamos no aulão que talvez seja o mais aguardado de todos, né? Tô arriscando aí falar, mas a galera deve ter ficado naquele hype ali do sempre fico em dúvida entre duas e acabo marcando a errada, como é que eu faço para isso não acontecer? Então deve ter muita gente ansiosa vendo essa aula. Eu quero te dizer que mais do que uma aula de estratégias para o que você fazer na hora, né, que isso acontecer, porque vai acontecer, todo Enem acontece, esse não vai ser diferente. Também é uma aula para você se conscientizar acerca do quanto isso realmente é um problema e do quanto isso realmente acontece. Então eu vou pedir para você que você tenha paciência nessa aula de hoje, porque antes da gente começar e você tá aí apressado, tá, Lauro, fala logo, qual é essa estratégia aí que eu quero saber, quero tal. Você tem que entender que coisas difíceis não têm soluções simples. Coisas difíceis têm soluções complexas. Então talvez essa sua ansiedade para querer resolver o problema logo seja justamente o principal motivo pelo qual você nunca resolveu até hoje. Porque você sempre quer que as coisas sejam imediatas. E aí você precisa entender que quando você erra questões do Enem, linguagens, por exemplo, antes de aprender comigo, que você tem que priorizar o enunciado, você errou várias questões da sua vida porque você priorizava o texto. E aí você teve uma aula comigo e isso magicamente se resolveu. Por quê? Porque é uma coisa fácil de ser resolvida. Você tendo acesso à informação de como funciona o Enem, você resolve. Só que daí tu acha que tudo vai ser assim também. Que quando tu tem um problema extremamente complexo, como o da aula de hoje, sempre ficar em dúvida entre duas e marcar errada, tu vai ter uma solução mágica que com uma aula só tu vai resolver. Não vai. É por isso que se tu botar no Google, tu não encontra aula sobre isso. É por isso que nos outros cursos que tu comprou, muito mais caros do que esse, tu não teve aula explicando sobre isso. Então a gente vai se aventurar a conversar sobre essa dificuldade de ficar em dúvida entre duas e marcar errada. Só que daí tu tem que ter paciência para entender que nem tudo se resolve na velocidade da luz. E nem tudo tem que ser na hora que tu acha que vai querer e pimba, simplesmente vai resolver. Feito esta pequena chamada de atenção, este pequeno puxão de orelha, que aí você concorda comigo que você estava precisando, vamos para nossa aula. Eu sempre fico em dúvida entre duas e marco a errada. Qual é a primeira coisa que eu vou te ensinar? Primeiramente, é mentira o título dessa aula. Na maioria das vezes você acerta. É isso. Comecei com uma afirmação que muitos vão achar que eu tô brincando. O Lauro tá de sacanagem. Não tô brincando não, tô falando a mais pura verdade. É mentira que você sempre fica em dúvida entre duas e marca a errada. Tu vai dizer, não, Lau, não é mentira não, cara, eu tô fazendo aqui os simulados anteriores, sou eu que corrijo, não é tu que corrige, não tem como tu saber mais do que eu sobre o meu próprio simulado. Eu lamento te informar, mas sim, eu sei mais do que tu sobre o resultado do teu próprio simulado. Lauro, mas como se tu não tá aqui para acompanhar comigo, cara? Pois então, eu tenho uma mentoria de estudos em que eu não preciso acompanhar de perto cada um dos meus mentorados, porque eu já sei o que eles estão passando. Não, mas não tem como, o senhor é bruxo, vai adivinhar. É muito tempo fazendo o que eu faço, com a seriedade que eu faço para saber. E eu tô te dizendo e afirmando categoricamente, essa frase é mentira. Na maior parte das vezes que você fica em dúvida entre duas, você marca certo e agora eu vou te explicar por que tu acha que tu marca errada. Você acha que quando você fica em dúvida entre duas, você sempre marca errada? Porque você só corrige questões que você errou. Você não corrige igualmente questões que você acertou. Vamos a um exemplo rápido, você faz um simulado de 45 questões de linguagens. Pode ser de qualquer área que você quiser, mas eu vou pegar linguagens porque é a que eu dou aula, né? Então você pega lá 45 questões de linguagem, você teve um desempenho de 35 questões. Você errou 10. Ótimo, excelente desempenho, vamos pensar em cima desses 10. O que você vai corrigir? As 10 questões que você errou ou as 35 questões que você acertou? A imensa maioria das pessoas que estão aqui assistindo essa aula não vão nem pegar para nunca mais ler as questões que acertaram. Quer dizer, se o cara ficou em dúvida entre duas, acabou marcando a certa e ele não voltou lá para ver de novo, será que aquela era certa mesmo, qual foi o raciocínio que ele fez? Ele parte do princípio que as 35 ele acertou e dane-se. Ele não analisa quantas dessas 35 acertadas ele ficou em dúvida entre duas e marcou a certa e quantas ele simplesmente acertou de cara. Então tu não tem como comparar esse dado porque tu não analisa isso. Agora, pega as 10 questões que tu errou, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu vai ver por que tu errou. E aí dessas 10 questões, vai ter, por exemplo, 6. 6 dessas 10 você ficou em dúvida entre duas e marcou errada. E aí você fica muito frustrado, porque se você tivesse acertado essas 6, você teria um desempenho de 41 de 45. 41 em linguagem, nós estamos correndo na rua, comemorando. Tamo feito. E aí você fica, que droga, então eu sempre fico em dúvida entre duas e marco a errada. Claro, no universo das 10 questões que você analisou,
6 erros por ter ficado em dúvida entre duas e marcar errada é bastante. Só que agora eu aposto com você que daquelas 35 lá que você acertou, tem pelo menos 12 questões que você ficou em dúvida entre duas e marcou a certa. Então a verdade é que a cada prova de 45 questões que você faz, você fica em dúvida entre duas em mais ou menos 20 questões, ou 18, como no exemplo que eu dei aqui. 2/3 disso tu acerta, o outro 1/3 que tu erra. E tu nunca vai te dar conta disso se tu não parar para analisar as questões que tu acertou. E, pasmem, estudar também é analisar o porquê do acerto. Eu pegar um simulado, verificar as questões que eu acertei, entender se eu acertei elas como fruto do meu estudo mesmo, ou se eu acertei por sorte, entender se eu usei mais conteúdo ou interpretação, isso tudo varia. Quer dizer, as questões que eu estou acertando de matemática, a maior parte delas são por conteúdo ou por interpretação? Isso pode influenciar no meu desempenho e, portanto, pode influenciar também em como eu vou estudar daqui para frente. Estudar é sair de um estágio de não sei para um estágio de sei. Isso também pode estar envolvendo como eu vou analisar os meus erros. Então, a primeira coisa é você se dar conta disso, tá? A única forma que eu me convenço de alguém nesse curso dizer, não, Lauro, eu sou uma exceção e sempre que eu fico em dúvida entre duas eu marco errado. Então tá. Então o próximo simulado de Enem que você for fazer, se não der mais tempo de fazer nenhum simulado, for só o Enem, então tu vai fazer isso no Enem. Tu vai me provar. Tu vai pegar as 45 questões do Enem enquanto tu estiver fazendo, não depois que saiu o gabarito, enquanto tu estiver fazendo. Lá no dia do Enem, lá escrevendo. Tu vai bater o olho e vai dizer assim, essa eu fiquei entre duas. Tu vai sinalizar de alguma maneira no teu caderno de questões que tu ficou entre duas. Se no final da prova, de todas que tu ficou entre duas, a gente comparar o gabarito e tu realmente errou a maioria delas, aí eu cedo e tu venceu essa disputa. É a única maneira. Se tu me provar que a maior parte das questões que tu ficou entre duas, sinalizadas antes de ver o gabarito oficial, tu realmente errou quando saiu o gabarito, aí eu concordo contigo e eu te garanto, não adianta nem tu tentar apostar comigo que tu vai perder. Eu te garanto que tu vai perder. A maior parte das questões que você fica em dúvida entre duas, você acerta. Esse é o primeiro ponto de conscientização da aula de hoje. Segundo ponto da aula de hoje. Ficar entre duas não é de todo ruim. Pior são as questões que você fica entre todas. É, amigo. Pode rir. Pode rir, pode chorar. Se quiser fazer um mix de choro com riso junto, estamos aqui enxugando as lágrimas, tá tudo certo. O pior não são as que tu fica entre duas. O pior são as que tu fica entre todas. Tem questões da prova do Enem que tu acha que as 5 são corretas. Tem questões da prova do Enem, e não são poucas, que tu acha que as 5 estão erradas. Tu olha e diz assim, mas não tem o que marcar aqui, gente. Tá tudo errado. Ou tu olha e diz, meu Deus, mas esse poema aqui pra mim tá tudo certo. Às vezes tem uma só que tu tem certeza que tá errada. A letra B não é. Agora as outras 4, o que é melhor? Ficar entre duas ou ficar entre 4? A primeira coisa que você tem que entender, meu velho, é que se você fica em dúvida entre duas, sabe o que você tá provando? Que você estudou. Pessoas que não estudaram nada não ficam em dúvida entre duas. Pessoas que não estudaram nada ficam em dúvida entre todas. Quando você fica em dúvida entre duas, você tá mostrando pro elaborador da prova, tá mostrando pros seus concorrentes que você é um cara que estudou o conteúdo e você tá com dúvida porque uma das alternativas que você está em dúvida contém um distrator que foi cuidadosamente elaborado para tentar te ferrar. Ou seja, a pessoa elaborou com esta intenção. E eu vou dizer mais. Algumas questões da prova que são elaboradas para que tu fique entre duas, quando tu não fica em dúvida entre duas, é porque tu tá completamente errado. Eu vou dizer para você, se você fizer as 45 questões do Enem e você marcar a resposta certa, sempre com certeza, você nunca ficar em dúvida, você está completamente errado. Com certeza você não está percebendo os distratores, porque os distratores foram elaborados para tentar nos induzir ao erro, cara. Foi elaborado para tentar nos confundir. Os caras fizeram o troço para nos direcionar. Então, se na hora que tu tá analisando a questão tu não te dá por conta, tu não te dá o play, opa, essa aqui foi feita, ó, para tentar me ferrar, é porque tu não tá sacando o troço do jeito certo. Eu te prometi no início da aula que eu ia te fazer uma conscientização. Sabe o que eu consegui até agora com menos de 10 minutos de aula? Eu consegui com menos de 10 minutos de aula mudar a tua percepção sobre o que é ficar em dúvida entre duas e marcar errada. Tu começou a aula querendo as dicas logo e agora tu já tá assim, pá, professor, que porrada isso aí que tu tá falando, me conta mais isso aí, já nem quero saber dessa estratégia mais. Olha que loucura, há 10 minutos atrás tu era o louco da estratégia. Me diz, o que é? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu marco?
e agora tu já é uma pessoa completamente diferente porque tu tá refletindo sobre o que eu tô te falando. É essa mudança que eu tô causando em você nesse curso que vai alterar completamente o seu desempenho na prova do Enem desse ano. Você nunca fez uma prova do Enem tão bem preparado quanto você está fazendo agora, graças a essas aulas que tu tá tendo. Mas é claro que nós vamos ficar aqui não só falando sobre conscientização também, né? Nós temos que ir direto ao ponto e falar sobre as estratégias. Então eu prometi, vamos começar. Compare as opções, dica primeira, assim, grande dica de verdade que eu vou dar, com o enunciado, lendo-as como complemento para ver qual encaixa. Reflete bem sobre isso. Eu quero que você compare as opções que você ficou em dúvida, claro, não as 5, com o enunciado e vendo qual delas encaixa melhor. O que as pessoas têm que saber? O Enem é uma prova diferente dos vestibulares tradicionais, porque a maioria dos vestibulares tem questões que solicitam uma resposta. Você vai dizer, Lauro, o Enem também tem, tu vive falando 45 questões, 180 questões no total. Sim, mas o Enem tem situações problema, o que é um pouquinho diferente. Questão e situação problema não é a mesma coisa, por quê? Uma situação problema é te apresentada uma situação que é identificada como problema e é te solicitada uma solução para esse problema. Ou seja, as alternativas de uma questão do Enem, as alternativas de uma situação problema do Enem, são possíveis soluções para o problema apresentado. Então, quando você ficar em dúvida entre duas, o natural de um aluno fazer é o seguinte: ele leu todo o texto da questão, leu todo o enunciado, espero que tenha começado pelo enunciado, como eu ensinei. Leu as alternativas, descartou 3 alternativas e agora está entre 2. E aí ele costuma fazer a leitura na seguinte ordem: ele leu o enunciado, e aí ele está em dúvida entre as alternativas B de Brasil e E de Equador. Aí ele lê o enunciado, lê a alternativa B de Brasil que está escrito, lê a alternativa E de Equador. Isso não pode. É um detalhezinho que tu tem que mudar. Quando tu ficar em dúvida entre duas, Brasil e Equador, letra B de Brasil e E de Equador, você vai ler o enunciado, ler a letra B. Antes de fazer a leitura da letra E, você vai voltar e vai ler novamente o enunciado. E aí você vai ler o enunciado junto com a letra E. Vai ficar assim a tua leitura. Enunciado mais letra B, enunciado mais letra E. Compara as duas. Vê dessas duas alternativas qual a que melhor encaixa e a que melhor responde e a que melhor completa o teu enunciado. Porque pensa comigo, se tu já olhou para as duas e tu ficou em dúvida nelas, quanto ao conteúdo, tu ficou em dúvida quanto à habilidade exigida, tu ficou em dúvida quanto à interpretação que tu fez, tu pode ficar lendo isso aí 30 vezes que tu não vai conseguir matar qual das duas é a melhor. Então se tu já fez isso, volta e faz a leitura delas como um complemento. Entende que essas alternativas estão completando o sentido do enunciado e vê a que responde melhor. Lauro, isso vai funcionar em toda e qualquer questão? Não, vai funcionar mais naquelas questões em que o enunciado realmente é uma frase incompleta. Tem alguns tipos de questões do Enem, algumas questões têm um ponto de interrogação no final, elas são realmente uma pergunta, vai ficar mais difícil de fazer isso. Agora, as questões que terminam com uma palavra qualquer, sem nenhum sinal de pontuação, significa que as alternativas são um complemento dela. Tanto que tu vai ver que nessas questões as alternativas se apresentam com letra minúscula. Por quê? Porque não é uma nova frase começando, é uma frase que completa o sentido da primeira. Então, nesse tipo de questão, quando tu ficar em dúvida entre duas, essa simples estratégia vai te ajudar muito. Parece uma coisa idiota, mas se você fizer isso, pega agora. Acabou essa aula, pega algum simulado anterior que você fez, alguma prova anterior do Enem, questões que você sabe que você ficou em dúvida entre duas e acabou marcando a errada. E só aplica essa dica que eu tô te falando e assiste a mágica acontecendo diante dos teus olhos. O simples fato de eu te direcionar como você vai fazer a leitura muda completamente o jogo. Essa é uma primeira dica fundamental que tu tem que levar em consideração sempre que tu tiver em dúvida entre duas, em questões cujo enunciado não se encerra por pontuação. Ou seja, as alternativas são um complemento desse enunciado. Pegou a primeira dica, né? Vamos seguir o nosso baile. Nessa outra dica, eu quero que você pegue o seguinte: tente separar as opções em mais simples, mais complexa. Se conseguir, marque a mais simples. Essa é uma dica clássica. Quem já teve aula comigo já ouviu essa dica infinitas vezes. Eu trabalho muito com isso em palestras que eu dou, em aulas que eu ensino. Ficou em dúvida entre duas, uma é mais simples, uma é mais complexa, você vai marcar a mais simples. O que eu estou querendo dizer?
Geralmente, quando você fica em dúvida entre duas, principalmente numa questão teórica, uma delas tem uma resposta mais rápida e direta. Existe uma pergunta, o poema é sobre o quê? E aí o poema é, o eu lírico está se declarando para a mulher amada. E você olha para o poema e pensa, nossa, é exatamente isso. Ele está se declarando para a mulher amada, não tem o que duvidar, é isso aí, pronto, acabou. Só que aí vai ter uma alternativa que você fica em dúvida. E essa alternativa aprofunda mais o poema. Ela diz que a partir da declaração do eu lírico pela mulher amada, ele reflete sobre o seu próprio estado de consciência. E aí você bate o olho no poema e fica assim, será que ele está só se declarando para a mulher amada? Ou será que a partir dessa declaração ele está refletindo sobre o próprio estado de consciência? E aí tu começa a querer procurar coisa no poema para ver se ele está refletindo sobre o estado de consciência ou não. Antes de a gente responder, isso é uma questão fictícia, a gente nem tem um poema aqui, pensa comigo. Tu concorda que dessas duas alternativas, dizer que o eu lírico está se declarando para a mulher amada é uma alternativa mais simples, e dizer que ele, a partir da declaração, reflete sobre o próprio estado de consciência é uma alternativa mais complexa? Concorda, né? Então o que tu vai marcar? A mais simples. Tu vai marcar que ele está se declarando para a mulher amada. Mas professor, e se não for essa a resposta, e se a resposta for a outra? Pensa comigo. Eu poderia te dar aquela dica furada, que é o cara dizer assim, vai na mais simples, que geralmente a resposta é a mais simples. Mas daí eu tô contando com a sorte, né? Você não comprou um curso aqui para ter aula comigo para contar com a sorte para ser aprovado. A gente está contando com estratégia, preparo emocional e preparo estratégico. Eu não estou te dizendo para marcar a mais simples, porque ela vai ser sempre a resposta. Eu estou te dizendo isso por causa da TRI, da teoria de resposta ao item. Você sabe muito bem que o Enem prioriza a coerência do seu desempenho. E o que é um desempenho coerente? Você acertar todas as questões fáceis, de preferência acertar as médias também, e o que você errar, de preferência que sejam questões difíceis. A TRI prioriza que você tenha acertado as fáceis antes das difíceis, ou seja, não adianta acertar a questão mais difícil de toda a prova se você não acertou as mais fáceis. Partindo desse pressuposto que a TRI pede um desempenho coerente, reflete comigo. Se você marcar a alternativa mais simples dessas duas que você está em dúvida e o gabarito for a outra, você concorda que pelo simples fato de o gabarito ser uma alternativa mais complexa, essa questão tende a ser mais difícil? Se você marcar que a resposta é o eu lírico se declarando para a mulher amada, e a resposta for que a partir dessa declaração ele reflete sobre o próprio estado de consciência, você está errando uma questão que provavelmente vai ser considerada mais difícil na TRI. Então você vai perder menos pontos por ter errado ela. Agora, tu já imaginou se tu fica lá divagando, o estado de consciência, quem é o autor, é um poema de Cecília Meirelles, eu estudei que ela reflete sobre questões existenciais. E aí tu vai lá e marca a mais complexa e o gabarito é a mais simples? Se você marcar a mais complexa e o gabarito for a mais simples, essa questão vai ser considerada fácil, de acordo com a TRI. Você vai estar errando uma questão fácil e isso destrói a tua pontuação. O problema da prova do Enem não é quando você acerta uma questão difícil. Se você marcar a mais complexa e acertar, show de bola, garantimos uns pontinhos. Acertar a questão difícil não é o problema. O problema é quando você erra uma questão fácil. Então a gente está usando uma estratégia para quando acontecer essa dúvida, tentar evitar que a gente erre uma questão mais fácil. Muito que bem. A gente já usou duas estratégias boas, então para que você vai fazer isso? E eu quero agora te passar uma terceira estratégia antes de uma reflexão final. Essa terceira estratégia que está aparecendo para você aqui na tela é a que eu considero a mais confusa das três. Mas você vai usar ela como um último recurso quando não tiver mais o que você pensar para tentar acertar a questão. Observa bem. Imagine para qual das alternativas você teria o melhor argumento para anular. Olha que estratégia interessante. Quando você está em dúvida entre duas alternativas, provavelmente é uma questão muito confusa. É uma questão no mínimo confusa, porque eu não imagino que você vai ficar em dúvida entre duas alternativas numa questão mais fácil. E caso aconteça, com as estratégias anteriores tu já mata isso sem problema nenhum. Provavelmente tu está diante de uma questão que ela vai ser discutida depois. Ela vai ser discutida por professores. Vai ter professor falando que é um gabarito, professor falando que é outra. Talvez seja uma questão tão difícil que nem vá contar ponto na TRI. Eu não sei se todo mundo que está aqui vendo esse curso sabe, mas tem questões que valem 0 pontos
na prova do Enem. Na prova do Enem 2021, por exemplo, parte de linguagens, a questão do estado de exceção foi uma questão que valeu 0 pontos, ela foi muito discutida se aquilo era estado de exceção mesmo, teve até professor de humanas dando pitaco, dizendo que a questão estava errada, e a questão valeu 0 pontos, ou seja, todo mundo que ficou em dúvida entre duas e ficou muito tempo discutindo aquela questão, ficou para nada, né? Não adiantou nada, ela não contou pontos na prova do Enem. Tá, mas isso é assunto para outro aulão e não esse, né? Tem questão no Enem que não vale nada. O que a gente tem que fazer na hora da dúvida? Imagina qual das alternativas você teria o melhor argumento para anular. Você está em dúvida entre duas, você vai pensar assim, bom, se o gabarito fosse, vamos imaginar agora que você está em dúvida entre A e C, letra A e letra C. Se eles derem como gabarito A e eu marquei C, qual argumento eu utilizaria não para defender a minha C? Porque se você marcou, é claro que você tem argumentos para defender aquela alternativa. Mas eu quero que você me diga qual é o argumento que você daria para anular a questão por ter o gabarito letra A. Ou seja, o que você diria para a banca que deu como gabarito A do porquê que a letra A é falsa? Esse é o pensamento que você tem que ter. E caso você marque A, você tem que fazer o contrário. Ah, eu vou marcar A por causa disso, disso e disso. Não, que tu tem argumentos para ter marcado, eu tenho certeza, senão tu não teria marcado. Eu quero saber qual é o argumento para a outra ser errada. O que você diria para anular a questão caso o gabarito dado seja C? Por que esse exercício é fundamental? Porque eu já cansei de ver aluno, depois que faz simulado, depois que faz prova, depois faz isso e aquilo, vim perguntar para mim assim, Lauro, essa questão aqui que o gabarito é C, por que não pode ser A? E aí o aluno vem com um argumento bom para a questão ser A. Às vezes é um argumento que eu nem tinha pensado. Eu digo, caraca, cara, esse aluno pensou nisso, eu nem tinha pensado. E aí eu digo pra ele, olha, eles não deram o gabarito A por causa disso, disso e disso, mas assim, eu gostei do teu raciocínio, eu acho que é até válido ser a letra A, eu acho que tu teve um raciocínio muito bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que a C tá errada? Sempre que eu falo isso para um aluno que numa questão duvidosa marcou a alternativa errada, ele me diz assim, não tem nada de errado na C. E aí eu pergunto automaticamente para ele, tu concorda que para marcar a letra A, tu fez um raciocínio e tu divagou um monte e a outra alternativa era muito mais simples, a dica anterior? E ele, professor, eu ratei, eu fiquei pensando, se tu juntar essas 3 dicas que eu tô te dando, a tua pontuação vai mudar absurdamente. Na hora que tu for marcar, não tenta pensar em qual das alternativas tu se sente melhor marcando e tu acha com o melhor argumento. Pensa qual é a alternativa que a outra vai estar mais errada. Essa aqui, se eles derem o gabarito, eu vou argumentar que é isso, 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 e eles vão ter que anular essa questão. Provavelmente tu não vai conseguir a anulação da questão depois, porque no Enem, para anular a questão é um parto. Mas não é esse o ponto, se tu vai conseguir a anulação ou não. O ponto que nós estamos discutindo é tu ter o argumento para usufruir disso e fazer na hora da prova. Então é isso que eu quero que tu faça, é isso que eu quero que tu aplique. Imagina qual argumento tu daria para anular a questão caso o gabarito fosse o outro. Se eu vou marcar A, eu vou ter argumentos para anular, caso o gabarito seja C, eu vou dizer que a C está errada. Se eu vou marcar a C, eu não vou juntar argumentos para defender a C, eu vou juntar argumentos para acusar a A de falsa. Esse simples raciocínio explode a tua cabeça e faz com que você acerte muito mais questões que você ficou em dúvida entre duas na prova. E aí, para encerrar, eu queria te dizer que você precisa ter em mente, lembrar, que dificilmente você irá rodar exclusivamente por causa da questão que teve dúvida. Professor, mas eu fico em dúvida entre duas, isso me tortura, isso eu fico mal, amor. Tu acha isso porque, de novo, lá do início da aula, a gente só corrige aquilo que a gente acertou, aquilo que a gente errou. A gente não corrige aquilo que a gente acertou. Então, quando tu olha para as questões que tu errou, geralmente acontece assim, vai dizer que não acontece isso. Quando tu erra uma questão que tu viu que foi cagada tua. Tu viu que foi cagada tua, era só ler e tal. Olha o que tu faz. Tu pega a questão número 12, que era fácil, tu viu que tu errou, tu fala assim, ai, que burro, como é que eu não vi isso? E tu já pula para a próxima. Não, o que tu tá fazendo? Se tu errou, porque que burro eu não vi isso, essa questão pode te rodar. Porque o que fez tu errar ela? Esses dias veio uma menina e me disse assim na DM do Instagram, professor Lauro, eu tô tranquila porque eu errei umas questões do simulado aqui, mas eu vi que a maioria que eu errei era por pressa, porque eu li correndo. A minha vontade era responder pra ela assim, então por que tu tá tranquila? Esse é o principal problema. As questões que tu vai ficar em dúvida entre duas e vai marcar errada não vão te rodar. Não são elas que vão te rodar. As que vão te rodar
São as questões fáceis que tu cometeu um deslize, que tu tava nervoso, que tu fez com pressa, que tu fez cansado. Por isso que nós estamos aqui criando um curso inteiro para você prestar atenção nessas coisas. Tira esse medo da cabeça. Esse aulão sempre fico em dúvida entre duas e marco errada. Não era para ser o teu principal problema. Por que não? Porque não é por causa disso que tu vai rodar. Essas questões não rodam ninguém. Quando tu sair do Enem e botar no Twitter, e aquela questão lá do estado de exceção, vocês viram que horror, o que vocês marcaram? Vai estar todo mundo criticando a questão, e a questão depois talvez vai valer nem 0 pontos. E aí tu ficou discutindo ela por quê? Isso é falta das pessoas refletirem sobre como é o processo seletivo. A maioria de vocês está vindo da prova do colégio, que quando o professor cobrava uma coisa que não estava nos conteúdos que ele disse que ia cair, vocês iam com tudo para cima da coordenação, querendo que o professor anulasse a questão para vocês ganharem um pontinho e ser aprovado de ano. E tu acha que agora no Enem vai colar isso aí? Claro que não vai. Não é essa a questão o problema. O problema é as rateadas. Então fica a minha dica para você nessa reta final. Não foca os teus estudos nas questões mais difíceis que tu fica em dúvida entre duas e marca errada. Foca nos pequenos erros que tu tá cometendo. Se é por cansaço, descansa. Se é por ansiedade, cuida da tua saúde mental. Se é por pressa, tenha estratégia de prova. É isso, saiba controlar o tempo na hora da prova. Então eu preciso te passar essas dicas porque isso vai fazer toda a diferença para você ser aprovado. Esse aulão é um aulão para você, além de juntar as estratégias que eu te passei, refletir. Quais são os erros que podem me reprovar e quais são os erros que não vão me reprovar. Quais são os erros mais urgentes de eu consertar agora. Valeu?